do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, crianças! Sejam bem-vindos para mais uma aula bíblica virtual. Eu sou a tia Gislaine, e estamos aqui para aprender a lição de número 3 da sua revista Mais que Vencedores Júnior. Quem ainda não começou a fazer as atividades, aproveite esse momento e pegue a sua revista, respondam as suas lições, acompanhe a nossa aula para que você fique cada vez mais conhecedor da palavra do Senhor. Na lição de hoje, nós vamos aprender sobre o profeta sucessor de Elias. Você aprendeu na lição passada sobre o profeta Elias. E hoje, Eliseu é o nome do profeta. Pegue lá a sua revista. Pegue também a sua Bíblia e abra em 2 Reis, 2 Reis 6, os versículos 1 até o 23. Nós vamos conhecer sobre Eliseu, quem era. Mas, primeira coisa que temos que fazer é orar. Feche os seus olhos e vamos conversar com o Papai do Céu. Querido Deus, queremos te agradecer por mais esse dia que o Senhor fez. Queremos agradecer porque o Senhor tem ajudado a nossa casa, a nossa família, tem ajudado a nossa vida a ser conduzida debaixo dos seus cuidados. Abra o nosso coração, abra a nossa mente para entender mais e mais da sua palavra, da sua verdade, porque é ela que nos alimenta, é ela que nos fortalece, é ela que faz crescermos em sabedoria. Por isso queremos pedir, Senhor, cuide desse momento, que nenhum outro pensamento possa nos atrapalhar, porque queremos aprender a tua palavra, a mensagem de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Na lição anterior, nós conhecemos um pouco sobre o profeta Elias. Mas Elias sabia que estava chegando o momento dele ser levado embora, dele ir para o céu. E ele tinha que escolher um novo sucessor. Ele foi até uma fazenda e lá ele conheceu o novo profeta e o chamou. Esse profeta chama-se Eliseu. Nós vamos ver algumas características de Eliseu. Uma delas que me chamou muito a atenção é que Deus escolhe pessoas improváveis, pessoas que nem nós conhecemos. Eliseu trabalhava com o papai na fazenda. Isso era a atividade dele. Fazendeiro, trabalhava na roça, fazendo as atividades que estavam lá. Mas Deus é quem escolhe. E ele foi até lá, chamar Eliseu. Outra característica que a Bíblia diz de Eliseu. Eliseu era careca. Olha só, é pra gente ver que Deus não olha se você tem cabelo loiro, se você tem cabelo escuro, se você não tem cabelo, se você é de olho azul ou de olho escuro. Deus não escolhe essas coisas, Deus escolhe aquilo. Elias já sabia
que ele seria arrebatado para o céu, que logo Deus o chamaria para ir para o céu. E o que ele então fez? Chamou Eliseu para conversar e disse para ele: Eliseu, o que você gostaria de ter? Eliseu disse que ele gostaria de ter a porção dobrada do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele para conduzir o povo. Era todo o desejo do seu coração. E de repente abriu-se o céu e uma carruagem de fogo desceu para buscar o profeta Elias. Eliseu viu o que estava acontecendo e disse para o profeta: jogue o seu manto, que assim eu receberei porção dobrada. Elias jogou para ele o seu manto e de fato ele recebeu o poder do Espírito Santo. Quando Eliseu saiu dali, ele foi até o Rio Jordão. Lá no Rio Jordão, ele estendeu o manto na margem do Rio Jordão e o Rio Jordão se dividiu para passar e eles passaram a seco no meio do rio. E assim todo aquele povo viu que Deus era com Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu, ele era o profeta que orientava os reis, o rei de Israel. Ele que falava para o rei sobre os inimigos, os ataques, e conduziria tudo aquilo que Deus tinha dito para ele. Também diz que Eliseu, ele era um profeta que edificava o povo no caminho de Deus. E que com Eliseu muitos milagres aconteceram, muitas curas, muitas restaurações no meio do tempo que ele viveu como profeta. Foram mais ou menos 50 anos. E nós vamos ver na lição de hoje um desses milagres que aconteceram. Um dia, Eliseu estava lá na escola dos profetas e ele estava lá acompanhando todos os aprendizes. Acontece que essa escola já estava lotada de homens querendo servir ao Senhor e aprender a ser profeta. E era uma casa pequena. Então eles disseram para o Eliseu: Eliseu, vamos até o Rio Jordão e lá na margem do rio vamos colher madeiras e construir uma grande casa, muito maior, uma escola muito maior para que caiba mais gente. E eles então pegaram seus machados, suas ferramentas e foram até o Rio Jordão. Eliseu acompanhou aqueles meninos. Chegando lá, eles começaram a cortar as madeiras. De repente, um machado caiu na água do Rio Jordão. Era de um rapaz que tinha emprestado esse machado, nem era dono do machado. E esse rapaz ficou desesperado. Pensa numa pessoa desesperada. E ele começou a gritar: Eliseu, Eliseu, eu não sei o que eu vou fazer, eu perdi o meu machado e era emprestado. E naquela época, machado era caríssimo. E ele sabia que ele teria um grande prejuízo. Eliseu falou assim para ele: me leve até o lugar onde caiu esse machado e me mostre. Eu quero ver exatamente onde caiu. Chegando lá, ele mostrou e Eliseu pegou um pedaço de madeira e bateu na água do Rio Jordão. E sabe o que aconteceu? Ai, meu Deus! O machado flutuou. De agir, um machado pesado de metal caiu no rio, afundou e flutuou. Sim, um milagre aconteceu. Deus fez o machado flutuar. E aquele rapaz foi lá, pegou o machado. E tudo foi muito bem.
Eliseu sabia que quem tinha feito aquele milagre era Deus e só tinha capacitado Eliseu para fazer aquele milagre. Agora vamos ver uma guerra dos sírios contra o povo de Israel, onde Eliseu estava presente. O rei da Síria armou uma guerra contra o povo de Israel e ele pediu conselhos para os seus oficiais, dizendo onde ele tinha que montar o acampamento. Eles armaram várias carruagens com vários soldados e foram à noite em volta daquela cidade onde eles iam atacar. No amanhecer, um dos empregados de Eliseu acordou bem cedo e viu que a cidade estava cercada por tropas, carros e cavalos de sírios e que não ia ter escapatória. Eles iam atacar a cidade. Ele ficou apavorado e perguntou para Eliseu o que eles fariam agora. Mesmo diante daquela situação, o profeta não ficou abalado. Ele disse que havia um número maior do lado de Israel do que do lado inimigo. Ele sabia que Deus estaria com a providência divina fazendo com que aquele povo sírio perdesse essa batalha. Mas esse moço disse: Como? Como isso, profeta? Eu não vejo nada. Eliseu orou e pediu para Deus para que ele pudesse ver o que ele estava vendo, o que Deus tinha feito. E o Senhor fez o moço enxergar no monte que estava cheio de cavalos e carros de fogo para combater aquela batalha. Ele sabia que viria do céu o socorro. E ele pôde ver junto com o profeta o que Deus estaria fazendo. Sabe o que aconteceu? Eliseu orou pedindo para que Deus cegasse aqueles soldados sírios antes de atacar a cidade. E realmente todos ficaram cegos. Não enxergaram nada, nem um palmo diante dos seus olhos. Não sabia para onde ir, não sabia para onde fazer qualquer coisa contra o povo de Israel, porque eles estavam totalmente perdidos diante daquela situação. Eliseu mandou o rei buscar todos aqueles soldados inimigos e trazer para dentro da cidade de Samaria. Chegando lá, o rei disse: O que faremos? O que faremos com esses soldados? Mataremos todos? O que temos que fazer? Eliseu disse: Não mate ninguém. Pelo contrário, eu quero que você faça um banquete e sirva alimentos para esses soldados. Alimente-os. Façam eles comerem, façam eles se alegrar. E realmente foi isso que o rei fez. Deu alimento, comida para os prisioneiros e eles se fartaram. Sabe o que a Bíblia conta? Que diante disso, o rei da Síria ficou tão comovido com a situação que a partir daquele momento, nunca mais ele fez guerra contra Israel. Ele compreendeu que o Deus que Eliseu servia era o Deus vivo e verdadeiro. Ele sabia que Eliseu era o profeta de Deus. Foi assim que esse profeta conduziu sabiamente reis e o povo de Deus. É assim que ele viveu, com milagres tremendos da parte do Senhor. E mais, em tudo ele obedecia a palavra de Deus. Aquilo que é impossível para os nossos olhos é possível para Deus e para aqueles que nele confiam. Às vezes a gente não vê as coisas acontecerem, mas Deus está no controle
absoluto sobre a terra, sobre a nossa vida. E está nos protegendo e cuidando de cada um de nós. Eliseu sabia que podia contar com Deus em todo o tempo. Ele tinha a certeza absoluta que tudo que Deus faz é justo e perfeito. E ele tinha Assim foi a vida do profeta Eliseu. Uma vida vivendo cheia de milagres, de cura, de restaurações, de orientações divinas que vinham da palavra do Senhor para os reis. Ele revelava, ele edificava o povo de Deus. Com isso, nós vemos na lição que Deus está no controle absoluto da nossa vida, mesmo quando a gente não consegue enxergar. Esse milagre de enxergar aquilo que Deus tinha feito é o que nós temos que confiar, que Deus está no controle absoluto sobre a terra. Ele sabe o que está acontecendo. Ele vê tudo e tudo Deus sabe. Tudo Deus conduz. Temos o versículo memorização de hoje, que está lá em Salmos 33, versículo 4. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Vamos repetir o versículo de hoje? Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Vimos na lição de hoje que em todo tempo Deus está cuidando. Vimos que Deus estava com o profeta Eliseu. E assim ele permanecerá com você, cuidando e orientando a sua vida diante dele. Ótima semana. Façam a sua tarefa. Respondam lá na sua revista. Compartilhe com a TAG o que vocês estão aprendendo, o que vocês viram. Passe essa lição do profeta Eliseu para outras pessoas. Ótima semana. Fiquem com Deus. Bye, bye. Eliseu, era um servo destemido, sempre obedecia a Deus. Eliseu, podia fazer milagres com a ajuda de Deus. Ele era um homem obediente, tinha fé, fazia o bem, sempre queria ajudar. Fez machado flutuar, curou Naamã e também fez o azeite não acabar. Eliseu cumpriu seu chamado e